Agora sim. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje é o primeiro domingo do Advento no calendário cristão. Um momento muito especial onde nós celebramos um momento de expectativa pela chegada do novo Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Advento nos ensina a esperar, e a viver entre aquilo que Deus já prometeu e aquilo que Ele ainda não cumpriu plenamente. É o tempo de espera, o Advento, a espera pela chegada de alguma coisa, e no nosso caso, na nossa liturgia, a espera pela chegada do Messias. Mas nossa espera que celebramos no Advento não é uma espera passiva, mas é uma espera confiante. Não é uma espera que se firma na inércia, mas é uma espera ativa, uma espera vigilante. O Advento, então, é esse intervalo sagrado em que o povo de Deus permanece com os olhos voltados para a promessa, mesmo quando ela ainda não se tornou algo completamente nítido para se esperar ou para se ver, mas a gente confia que vai acontecer. É essa a nossa expectativa em relação à segunda vinda de Cristo, por exemplo. Nós não podemos vê-lo chegando nas nuvens, objetivamente falando, mas nós cremos que assim ele virá, porque confiamos na promessa de Deus. E esse é o ritmo do Advento, esperar até ver a promessa se cumprir. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso hoje, sobre promessas, sobre sonhos que vão se realizar. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gênesis. Vamos continuar em Gênesis. Dessa vez, capítulo 37. Gênesis 37. A palavra que vamos ler hoje tem a ver com o que já falamos. Aprender a ouvir e a guardar promessas no coração. A treinar as nossas mentes e corações a enxergar o invisível e viver pela promessa. Como disse, esse é o ritmo do Advento, esperar até ver. Gênesis 37, todos acharam? Amém? Peço que você acompanhe comigo a leitura. Vamos ler do verso 3 até o verso 11. Diz assim o texto: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve?
Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Gostaria de repetir esse último versículo. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, o que ele fez? Guardou aquilo no coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, que é eficiente, Senhor, em transformar vidas. Tua palavra, Senhor, que não pode ser comparada a nenhuma outra literatura, porque somente a Tua palavra tem poder para salvar a alma de um homem perdido. E nós estamos diante dessa palavra, com temor em nossos corações, clamando a Ti para que o Senhor venha falar conosco através dessa santa palavra, que possamos por ela, Senhor, ser trabalhados, ser edificados, de maneira que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através daquilo que vamos ministrar aqui e aprender nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na última oportunidade em que eu compartilhei a palavra de Deus com os irmãos, aos domingos, né, porque quinta-feira eu compartilhei também a palavra com os irmãos, mas aos domingos nós meditamos em 10 capítulos atrás, no capítulo 27 de Gênesis. Ali nós vimos Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e a sua mãe, tramando contra Esaú e Isaque, para que a bênção do primogênito, que deveria ser destinada a Esaú, fosse então recebida por Jacó e não por seu irmão. Então Jacó, ele se disfarça de Esaú, ele rouba a bênção patriarcal do seu pai, e ao descobrir todo esse engodo, toda essa situação, Esaú fica furioso, e ele jura matar Jacó. Então, para protegê-lo, Rebeca, a sua mãe, a mãe de Jacó, ela convence Isaque a enviar Jacó para a casa de Labão, seu irmão, que ficava em Harã, com a justificativa de que ele encontrasse uma esposa para ele. E no caminho, Jacó tem o famoso sonho da escada em Betel, onde ele vê ali anjos descendo e subindo naquela escada. E é muito importante esse sonho que ele tem, porque naquele momento Deus reafirma a aliança abraâmica e promete estar com ele e dar a ele a descendência numerosa que foi prometida a Abraão. Ou seja, é o momento em que não mais a bênção de Isaque recai sobre ele, mas agora a bênção do próprio Deus, mostrando para ele que a partir dele, então, seriam benditas todas as famílias da terra e que através dele a promessa feita a Abraão iria se cumprir. Então, mesmo no contexto tão controverso, Deus é fiel às suas promessas e o seu plano de redenção para o seu povo não pode ser frustrado. É um plano que vai continuar independente das escolhas do homem, porque é um plano que está no coração de Deus e aquilo que Deus determina vai acontecer. Então, já em Harã, Jacó passa 2 décadas de trabalho duro e engano, provando do seu próprio remédio. E isso está entre os capítulos 29 a 31. E ao chegar, ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão, e concorda em trabalhar ali 7 anos por ela, para ter ela como sua esposa. E Labão engana ele, e ele entrega Lia, a sua filha mais velha, na noite de núpcias. Jacó, então, ele se vê forçado a trabalhar mais 7 anos para conseguir Raquel, sua amada. E durante esse período, então, Jacó se casa com Lia, e as suas com Lia e Raquel, e também as suas 2 servas, Bila e Zilpa, gerando 11 filhos e uma filha, que é Diná. Então ele trabalha mais 6 anos para adquirir rebanhos e através da sua astúcia e da provisão divina ele enriquece muito. E percebendo então a mudança de atitude de Labão, seu sogro, e sob uma instrução divina, Jacó foge de Harã com a sua família e com as suas posses. Então chegamos próximos ao momento aqui do nosso texto, um momento crucial, que é a reconciliação de Jacó com o Senhor e a luta que ele tem com o Senhor, entre os capítulos 32 a 35. Jacó se prepara para o temido encontro com o seu irmão Esaú. Ele sabe que Esaú, seu irmão, está vindo ao seu encontro, e ele, sabendo que, aquele velho ditado, né,
Quem não deve, não teme, mas quem deve, teme. E sabendo que ele estava devendo o seu irmão por tudo aquilo que ele fez, ele se enche de temor, e aí numa tentativa de amenizar e apaziguar a situação, ele começa a enviar presentes para o seu irmão antes que eles se encontrem. E ali, na noite anterior ao encontro de Jacó com seu irmão, acontece aquela luta misteriosa com um homem que ele reconhece ser Deus no vale de Jaboque. E por incrível que pareça, Jacó prevalece, embora ele tenha sido ferido no quadril, e ele naquele momento foi transformado, deixou de ser Jacó, o usurpador, o enganador, e se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Forte isso, né? Não é qualquer nome, não. João está pensando em nome para um filho, ó. Israel é um nome bem forte. E no dia seguinte, então, acontece a reunião com Esaú, e é uma reunião surpreendentemente pacífica. É um texto lindo. Depois, se você quiser ler, volte aí alguns capítulos. Então, esse texto culmina numa emocionante reconciliação entre Jacó e seu irmão. Quando Jacó se encontra com seu irmão, ele diz: te ver é como ver a face de Deus. E eles ali têm um momento de reconciliação muito bonito. Jacó, então, se estabelece perto de Siquém, onde ele enfrenta a tragédia do estupro de sua filha, Diná. E as consequências são drásticas. Os seus filhos, Simeão e Levi, armam uma vingança e acontece um episódio sanguinário. E mais tarde, a família se muda e a amada Raquel morre ao dar à luz ao seu último filho, Benjamim. E assim a narrativa culmina na história em que vamos meditar hoje. A história de José, que a partir de agora passa a ser o protagonista do livro de Gênesis, entre os capítulos 36 a 37 adiante. Então, após o registro genealógico de Esaú, capítulo 36, o foco volta para a família de Jacó, agora Israel. Eu não sei quantos vão se lembrar, mas quando nós meditamos no capítulo 27, nós falamos sobre o dilema que aquela família enfrentava por ser uma família disfuncional, onde havia uma ruptura no casamento de Isaac e Rebeca, onde um advogava a favor de um filho e outro de outro, e ali aconteceu toda aquela situação, e agora estamos diante de um novo dilema familiar, mais uma vez envolvendo um pai com predileção por um de seus filhos e a relação pecaminosa entre os irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, um dos maiores alvos do pecado é a família, é destruir a estrutura familiar. Perceba que após a queda, um dos pecados mais graves que acontece logo em seguida é Caim matando o seu irmão. Mas não se esqueça, mesmo no contexto conturbado e controverso, Deus é fiel às suas promessas. E o seu plano de redenção para o seu povo não pode ser frustrado. Então chegamos no nosso texto, onde os versos 3 a 4 vão dizer: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. E quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de uma forma pacífica. Fazer predileções a filhos é um grande problema. Qualquer família em que haja a evidência de que os pais preferem este ou aquele filho, o resultado geralmente é confusão, é briga, é intriga. É claro que por uma questão de gostos e afinidades e alguns outros fatores, os pais acabam se identificando mais com os filhos do que com os outros. Eu falei também isso na última mensagem. E a grande sabedoria dos pais está no fato de não deixar que essa identificação se transforme em preferência, de maneira que fique evidente para os outros filhos que o pai prefere este ou aquele. Ou pior ainda, que essa identificação se evidencie para os demais irmãos de maneira objetiva. Jacó deveria saber muito bem disso. Esaú, seu irmão, era o preferido de Isaac, seu pai. Todo filho menino quer se identificar com seu pai.
Todo filho menino vê no seu pai o seu herói, a sua figura de referência e quer se identificar com ele, quer que ele seja o seu melhor amigo, quer que ele seja a sua fortaleza. Todo menino gosta que alguém olhe para ele e diga: você se parece muito com o seu pai. Quando nós éramos pequenos, a gente morava em Petrópolis e tinha telefone de linha, né? As crianças não sabem o que é isso, mas tinha telefone com fio, por incrível que pareça. E as pessoas ligavam para sua casa, enfim, você falava, não tinha tela não, era só números, só para explicar porque. E eu lembro que a gente atendia o telefone, eu e meu irmão, e a gente falava alô, e a pessoa falava: alô, Rosângela? Aquilo quebrava a gente em 1000 pedaços. A gente tinha voz de criança, né? Era uma voz naturalmente mais aguda. E eu lembro que diversas vezes eu e meu irmão, a gente atendia o telefone com a voz mais grossa, né? Alô? Só que ficava extremamente artificial, então ninguém perguntava: é o Osvaldo? Enfim. Fato é, meus irmãos, que provavelmente Jacó, talvez até na sua infância, tenha sofrido por causa dessa predileção que Isaac tinha por Esaú. Então ele sabia as consequências que poderiam ter a predileção de um filho a outro. E Jacó não só sabia o gosto amargo de ser o preterido, ele também sabia as consequências desastrosas que isso poderia suscitar, como suscitou em sua família. Ainda assim, Jacó parece ter herdado a mesma ignorância de seu pai e ele elege um filho preferido. Nosso texto diz que ele amava José mais do que os outros irmãos. E o texto vai dizer que a razão dessa preferência era porque José era o filho de sua velhice. Mas isso não explica muita coisa, não é verdade? Ainda mais quando a gente sabe que José não foi o último filho, que ainda teve Benjamim. Ou seja, o filho da velhice seria Benjamim, objetivamente falando. Alguns acham então que é porque José era filho de Raquel, a quem José amava mais, a quem Jacó amava mais, perdão, mas o texto também não indica isso. E Benjamim também era filho de Raquel. Então, o mais provável é que essa predileção seja por causa do momento em que José nasceu. Depois você pode conferir lá no capítulo 30, a partir do verso 25, que José nasce no contexto em que Jacó prospera, em que a sua vida muda, em que ele consegue finalmente armar um plano para sair das asas de Labão e mudar a sua vida completamente. Assim, é possível que esse seja o motivo da predileção de José, porque José simbolizava para ele essa mudança de vida, essa prosperidade, essa bonança, essa vida nova que ele passou a viver. E de novo, usando de pouca ou de nenhuma sabedoria, Jacó demonstra mais um ato de afeto e de amor para um filho que não demonstra para outros e manda fazer para ele uma túnica. Os estudiosos de hebraico nos ajudam com o termo traduzido para nós como túnica, que se refere ao casaco de muitas cores. Inclusive, tem algumas bíblias mais recentes, né, que traduzem o termo dessa forma, que ele ganhou um casaco de muitas cores e com mangas longas. Além disso, temos a adição do termo talar, que vem de talos, que significa calcanhar, indicando também o comprimento da túnica que ia até o calcanhar. Ainda outros comentaristas indicam que se trata de um termo referente a vestes reais, o que seria então um prenúncio da posição de governador que José assumiria no Egito. Então, sem saber, Jacó estaria ali fazendo um ato profético de que José teria uma posição real dentre seus irmãos. Seja como for, o principal objetivo da túnica na nossa narrativa é evidenciar que esse artigo luxuoso sinalizava um favor especial que Jacó tinha por José. Imagine isso no seu contexto familiar. Você ali usando roupa feita de pele de camelo, seco, aquela roupa já seca, desgastada, surrada. Aí seu pai chega para um de seus irmãos e entrega uma roupa linda, toda cheia de cores. Até vontade, a gente já fica até com o corpo quente, né? Só de pensar numa situação assim. E foi o que Jacó fez. Deu um belo presente para um filho e não deu para outros.
O tempo passou, meus irmãos, mas Jacó não mudou a sua mania de inverter os direitos da primogenitura. Ao invés de privilegiar Rúben, o seu filho mais velho, ele inverte os direitos e privilegia José, um dos seus filhos mais novos. E quando continuamos a narrativa, vamos perceber que Jacó levou esse dilema de inverter os direitos de primogenitura até a sua velhice, bem próximo de sua morte, quando José leva seus 2 filhos para serem abençoados por ele. E então ele inverte as mãos, colocando a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, indicando que a melhor bênção recairia então sobre o mais novo. E assim foi. Interessante isso, né? É um dilema que ele levou para a vida inteira. E é um dilema, meus irmãos, que percorre toda a palavra de Deus, que nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente acha que deve acontecer, que no reino de Deus muitas coisas acontecem de um jeito invertido. Deus não vive no mundo invertido de Stranger Things. Quem entendeu, entendeu. Mas, muitas vezes o Senhor inverte a ordem das coisas e não cabe a nós questioná-lo, porque Ele sabe o que está fazendo. E por óbvio, toda essa predileção pelo menino José, de apenas 17 anos, suscitou ciúme nos seus irmãos. O texto vai dizer que eles odiavam José, e odiavam a ponto de não falar com ele de maneira pacífica. E esse termo seria melhor traduzido para nós como se eles não pudessem nem mesmo saudá-lo, eles não podiam nem mesmo cumprimentar José, tamanho ódio que eles haviam nutrido pelo ciúme que eles tinham de seu pai. E se já não bastasse essa predileção que Jacó tinha por José, esse tal de José também passou a ter uns sonhos, que não ajudou ele em nada. Vai dizer o verso 5, então, que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, e ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Eu já imagino a cara dos irmãos dele aqui. Antes de ele falar qualquer coisa, já imagino a cara dos irmãos. Lá vem ele. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. E aí, os irmãos, quem você pensa que você é, rapaz? 17 anos, um moleque. Você acha que vai reinar sobre nós? E passaram a odiar ele ainda mais. Acontece, meus irmãos, que não foi apenas Jacó que escolheu José. Deus escolheu José. O Deus de Abraão também o escolheu. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, o fato de que a história bíblica não está restrita a acontecimentos do presente, mas ela se desenrola de maneira que os acontecimentos presentes possuem grandes impactos no futuro, e esses impactos estão sempre sob o controle e governo do Deus soberano que rege a história a fim de cumprir seus santos propósitos. Nenhuma das personagens da nossa narrativa sabiam o que estava por vir, nem José, nem seus irmãos, e também Jacó não sabia o que viria a acontecer dali para frente, mas Deus sabia, o Senhor sabia, e por isso ele concede a José sonhos, que é o que tudo indica, vindo da parte do Senhor, porque eles comunicavam algo que haveria de acontecer, eram sonhos proféticos a respeito de eventos futuros. No primeiro sonho de José, ele sonha então que os irmãos estão amarrando feixes. Outras versões adicionam a informação de que eram feixes de trigo. O versículo 2, que faz parte do nosso contexto, desse mesmo capítulo, ele nos informa que José e seus irmãos trabalhavam apacentando rebanhos, e os pastores eram também empregados para juntar a colheita, e eles tinham esse trabalho de campo atribuídos a eles. Até que no sonho o feixe de José fica de pé e o feixe de seus irmãos se inclina diante do feixe dele. Agora, vamos aqui fazer um exercício. Sejamos todos aqui honestos agora. Suponhamos que você estivesse naquele contexto e José viesse até você
e lhe explicasse, e lhe dissesse, relatasse o sonho que ele teve. Faz o exercício. Ele teve um sonho onde trigo amarrado se dobra diante de um trigo amarrado maior. Sejamos honestos, isso não faz nenhum sentido. A gente diria, José, será que você não comeu feijão antes de dormir, não? Isso parece má digestão, meu filho. Esse teu sonho não faz muito sentido. É ou não é? Vamos fazer um exercício aqui, sejamos honestos. Faz sentido o sonho dele? Para nós não faz. Agora, o mais interessante, meus irmãos, é o que acontece na seguida. Porque não existe nenhum evento sobrenatural para que o sonho fosse interpretado. Não aparece um anjo dizendo, esse sonho significa isso, isso e aquilo. Não há nenhum mago que vai desmistificar o sentido do sonho, nem mesmo José, que é o portador do sonho, interpreta o sonho. Quem é que interpreta o sonho de José? Os irmãos. Quem disse que esse sonho tinha a ver com reinar e dominar e que José estaria na posição superior? Parece óbvio para nós porque a gente conhece o texto. Mas de uma maneira objetiva não faz muito sentido. E a interpretação dos irmãos não foi uma interpretação equivocada, motivada pelo ódio ou pelo ciúme que eles possuíam por José. Não, eles interpretam exatamente aquilo que o sonho quer dizer. E aqui, como bem observa o estudioso bíblico Matatias Sarná, ele diz, não há registro de sequer um israelita que requeresse a habilidade de um intérprete de sonhos. Olha que interessante isso. Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum um israelita que precisou de alguém que interpretasse o sonho para eles. Todas as vezes que alguém precisa de um intérprete de sonhos na Bíblia, esse alguém é de fora do povo de Deus. O copeiro, lá do Egito, o padeiro, o faraó, Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. Sendo assim, meus irmãos, parece haver uma habilidade nata, provavelmente um dom, uma graça comum que Deus concedeu aos israelitas daquele tempo, para que eles pudessem interpretar sonhos, que eles tivessem a capacidade de interpretar aquilo que o Senhor dizia a eles. Isso explica como que os irmãos de José, mesmo sendo homens tão cheios de ódio, pecado e inveja, foram tão precisos em suas interpretações de sonhos do seu irmão. O problema é que eles acertaram na interpretação. E ao acertar, eles passaram a odiar José ainda mais. Isso é algo que acontece com muita frequência em toda a Bíblia, quando aqueles que são escolhidos por Deus sofrem retaliação e oposição. É assim desde Caim e Abel. O Senhor se agrada de Abel e ele é morto por Caim, seu irmão, por causa da inveja, de ciúmes. Deus escolheu José como um agente ativo e protagonista desse drama de redenção. Como sempre, a intenção do Senhor é preservar o seu povo, e nesse momento ele estava levantando o jovem José para esse fim, como aquele que seria o salvador desse povo no contexto específico. Era o Senhor que estava levantando José. Sendo assim, os irmãos de José não estavam apenas se opondo a ele, mas indiretamente eles estavam se opondo ao próprio Deus. Porque não era um sonho carnal, não era um sonho motivado por um desejo da carne, mas era um sonho vindo do próprio Senhor, que tinha planos na vida de José. Nós vivemos na era, meus irmãos, que as pessoas, a maioria delas sofre da síndrome do protagonismo. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que não pode ter ninguém que brilhe mais que ela. Ela tem que ser o centro das atenções. Rede social está assim disso. É aquela pessoa que faz de tudo para chamar a atenção, que não pode haver outro protagonista, outra pessoa que está fazendo algo grande, porque quem tem que fazer é ela. Todo mundo quer ser o agente principal de uma grande narrativa, de um grande acontecimento. Mas o Senhor não segue nossos padrões, meus irmãos. Muitas vezes, quando nós pensamos que Deus tem uma obra grande em nossas vidas, Ele chama o nosso irmão. Qual seria a sua reação se um dia você descobrisse que o Senhor tem uma grande obra para realizar na sua família, mas que você não vai ser o agente principal, e sim o seu filho? Já pensou nisso?
qual seria a sua reação? Se você não fosse protagonista, se você fosse apenas um meio pelo qual Deus vai chegar até uma outra geração, e naquela geração o Senhor vai levantar um homem, uma mulher de Deus que vai fazer um grande impacto na sociedade. Qual seria a sua reação se você notasse que o Senhor está agindo poderosamente no meio da sua igreja, mas que você não é o agente principal, que você não é protagonista, mas que Deus está usando seus irmãos? Muitas vezes, meus irmãos, movidos pelo sentimento de inveja e soberba, nós nos opomos ao próprio Deus e ao que o próprio Deus tem feito no nosso meio. Se Deus escolheu usar o seu irmão, dê glória a Deus por isso. Se Deus escolheu usar o seu filho, dê glória a Deus por isso. Nós não somos agentes principais de nada, meus irmãos. Quem rege a história é o Senhor. Ele usa quem Ele quiser usar. Talvez para nós, olhando para a família de Jacó, a gente pensasse, poxa, Simeão, cara forte, hein? Esse aqui tem cara de que vai ser um governador. Olha, Levi, esse Levi é guerreiro. E aí Deus fala, não, cadê aquele menino José de 17 anos? É com ele que eu vou trabalhar. E então, voltando ao nosso texto, José tem um segundo sonho. Diz o verso 9. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e a seus irmãos, o pai repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Imagina Deus na sua soberania, tipo, é Jacó. É mais ou menos por aí. A verdade é, meus irmãos, que José também não se ajudava muito, né? Parece que José tinha uma grande parcela de responsabilidade na indisposição que os irmãos dele tinham com ele. Antes de falar da preferência que Jacó tinha por José, o nosso contexto imediato aqui lá no verso 2 vai dizer que José reportava notícias negativas a respeito de seus irmãos para o seu pai. José famoso X9, 171, que virou 71, agora é 7 só, né? Carioca é complicado, né? A gente transforma as coisas, mas enfim. Provavelmente José fazia isso por fidelidade ao seu pai, mas isso não muda o fato de que criava uma indisposição com seus irmãos. Que irmão que nunca encobriu o erro de outro irmão? Sejamos honestos. É claro que eu encobri muito mais erros de meus irmãos do que eles dos meus, mas fazer o quê, né? É duro ser o filho mais santo. Tô brincando, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Então depois, a narrativa continua e José então relata o primeiro sonho. E aí, esse primeiro sonho, a reação de seus irmãos é odiá-lo ainda mais. Aí José sonha outra vez. Poxa, eu tive uma brilhante ideia, eu tive mais um sonho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar para meus irmãos. Pô, José, brincadeira, né? Já não bastou a primeira experiência? Então a gente não sabe se José foi movido por uma implicância ou ingenuidade. Não podemos dizer. Fato é que ele relata esse novo sonho para seus irmãos e para o seu pai. Então, se havia alguma dúvida quanto ao primeiro sonho e seu significado, José tem esse segundo sonho que a gente entende que ele é uma ratificação, uma confirmação do primeiro sonho. Se havia alguma dúvida, agora não há mais. Irmãos, na maioria das vezes, nossos sonhos são apenas sonhos. A neurociência vê os sonhos como uma forma do cérebro processar informações e organizar memórias, enquanto a psicanálise os interpreta como manifestações do inconsciente, como desejos, medos, sentimentos profundos. Contudo, nós cremos que, se o Senhor assim desejar, Ele pode sim usar os sonhos para falar conosco, ainda nos dias de hoje. A maneira pela qual o Senhor fala conosco é através de sua palavra.
Mas se Deus quiser usar sonhos para comunicar algo a nós, Ele pode fazer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, onde estava no momento da minha vida em que eu precisava retomar o meu caminho com o Senhor. Não tinha me desviado, nada disso, eu só estava muito frio na fé. E eu tive um sonho onde eu estava de bicicleta e eu perdia o guidão da bicicleta. E eu entrava numa igreja, e quando eu chegava nessa igreja, o pastor da igreja me dava o guidão de volta e falava: você precisa voltar para o caminho. Na mesma noite, meu pai teve um sonho comigo, no qual nós dirigíamos um carro sem volante. E eu precisava também acertar o caminho na mesma noite. Se é coincidência, é muita coincidência, né? Uma outra vez, eu sonhei que eu estava com uma pessoa conhecida da nossa família, e eu e essa pessoa olhávamos para a janela e havia um vulcão em erupção e muitas bolas de fogo caindo do céu e aquela coisa toda. Na mesma noite, meu pai sonhou com o marido dessa pessoa deitado na boca de um vulcão. Aí, meu pai ligou para a pessoa e disse: olha, nós sonhamos com isso e isso. A pessoa disse: olha, na próxima semana eu tinha corrida na montanha que é conhecida como vulcão tal. Eu não vou mais. Então fique esperto, que se eu sonhar e meu pai sonhar também, aí tem. Brincadeiras à parte, meus irmãos, o que eu quero dizer é que às vezes Deus usa sim sonhos para se comunicar conosco, para nos indicar algo, para nos mostrar alguma coisa. Não significa, de novo, que todos os sonhos que temos devem ter algum significado específico, mas se for da vontade do Senhor, Ele pode sim usar os sonhos. Agora, os sonhos nunca vão ser uma nova revelação. O Senhor nunca vai te falar uma coisa nova, uma revelação nova da sua palavra. Aquilo que de Deus precisava ser revelado, foi revelado nas Escrituras. E isso é o suficiente. Então nossos sonhos nunca podem se opor à palavra de Deus. Deus nunca vai te dar um sonho para você fazer alguma coisa que a palavra de Deus, que a palavra dele condena. Tudo o que nós pensamos ser a vontade de Deus, incluindo nossos sonhos, precisam ser submetidos às Sagradas Escrituras, que são nossa regra de fé e prática. Agora, voltando para o texto, o que muda nesse segundo sonho? O que muda são os símbolos. Os feixes que simbolizavam os irmãos agora são substituídos por estrelas. E também a adição de novos elementos representados pelo Sol e a Lua. E embora no Antigo Oriente Próximo o Sol e a Lua fossem identificados pelo pronome masculino, era o Sol e o Lua, é muito provável que o Sol se refira a Jacó por causa da sua proeminência e protagonismo na cultura de trabalhadores do campo, e a Lua representasse a mãe de José, a figura feminina, por ser um astro menor e também de menor proeminência e protagonismo nas culturas passadas. Então, de novo, sem haver a necessidade de um intérprete de sonhos, o próprio Jacó é quem interpreta dessa vez, onde ele mesmo identifica ele e a sua esposa sendo o Sol e a Lua, respectivamente. E é claro que a mãe, indicada no texto, não era Raquel, uma vez que ela morreu alguns capítulos antes, quando José ainda era uma criança. Então, sendo assim, Jacó aqui provavelmente se refere a uma de suas esposas, como sendo essa figura materna no texto. Embora Raquel tivesse morrido, alguma outra esposa de Jacó assumiu essa figura materna. Então, ainda que Jacó tivesse predileção por José, até mesmo ele demonstra um desconforto, uma resistência quanto ao significado dos sonhos de seu filho. Hoje, a gente vive numa cultura onde é muito raro você ver filhos que tenham respeito pelos seus pais. Na maioria dos casos que nós vemos, são pais que literalmente se curvam diante de todas as vontades de seus filhos. Os resultados são crianças mimadas, que crescem mimados e que não têm nenhuma resistência para a vida. E que acabam vendo seus pais como seus servos a vida inteira. Mas a coisa não funcionava assim naquela cultura. Muito pelo contrário, aquele tempo era muito diferente. Só para os irmãos terem uma noção, na cultura babilônica, por exemplo, que era uma cultura que exercia grande influência no povo de Deus, de acordo com o Código de Hammurabi, o pai tinha um poder quase ilimitado sobre o seu filho.
podendo decidir entre a vida e a morte. O pai poderia escolher até mesmo vender o seu filho ou não como um escravo. O pai tinha esse poder em relação ao filho. Por isso há esse incômodo em Jacó, de perceber que o sonho de seu filho demonstra que ele, a figura paterna, se curvaria diante do filho. De novo, aqui há uma inversão de posições, e é isso que surpreende Jacó. Agora, no bom português, quem é Jacó na fila do pão para reclamar de direitos de inversão de posição dentro da família? Logo você, Jacó, para cima de mim? Peraí, cara. Você foi o primeiro a inverter posição lá na tua família, fazendo aquele enrolo lá com o teu irmão? E talvez por isso mesmo, é que o comportamento dele e de seus filhos acaba se diferenciando no versículo 11. Talvez Jacó tenha caído na real. E o verso 11 vai dizer que os irmãos tinham inveja dele. Mas o pai, Jacó, o que ele faz? Ele guarda aquilo no coração. Jacó, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Embora Jacó tenha ficado confuso com a informação que o filho dá, com o sonho do filho, a interpretação do sonho, o texto nos informa, ao que o texto nos informa, a gente pode entender que ele levou muito a sério o sonho de seu filho. O próprio Jacó havia passado pela experiência de receber uma mensagem da parte de Deus através de um sonho, como a gente já falou lá no capítulo 28, onde ele dorme, né, naquela pedra, que ele usa como travesseiro, e ele sonha com aquela escada que liga os céus e a terra, anjos subindo e descendo, onde o Senhor fala com ele através de um sonho. Então Jacó sabia muito bem que um sonho importante deveria ser levado em consideração, e ele guarda as palavras do filho no coração. A essa altura, Jacó já havia aprendido que a história não acontece como mandam os costumes de uma cultura, não acontece como nós desejamos, a história não segue os nossos propósitos, os nossos planos. Jacó sabia muito bem que a história acontece de acordo com os desígnios de Deus. E se fosse da vontade do Senhor, que José se levantasse e que toda a sua família se curvasse diante dele, Jacó sabia muito bem que se essa era a vontade de Deus, isso iria acontecer. A ira de seus irmãos aumentou, entretanto Jacó guarda as palavras de seu filho no coração. A maioria das referências bíblicas que falam de pessoas que guardam palavras no coração se refere a pessoas que guardam as promessas de Deus. Daniel 7:28, quando Daniel guarda as promessas de Deus no coração, aquilo que ele vê profeticamente, ele guarda isso no coração. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: as tuas promessas eu guardo no meu coração. Lucas 2:19, quando Maria recebe a visita dos pastores e dos magos, ela recebe ali a revelação de quem era seu filho, o texto vai dizer que ela guardou as palavras no coração. Sendo assim, o fato de Jacó guardar essas palavras no coração pode indicar que ele guarda como quem aguarda uma revelação, uma profecia que pode se cumprir em dado momento da história. É quando você ouve alguma coisa e você pensa, bom, pode ser que isso aconteça. Vou guardar isso aqui, e se acontecer, a gente vai entender o propósito de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, como a história termina. Mas nosso texto de base, ninguém fazia ideia do que ia acontecer. Por isso, o que restava para eles era esperar. Principalmente para José, o portador do sonho / promessa, e também para Jacó, que foi quem guardou as palavras no coração, para eles a única coisa possível nesse contexto era esperar. Tudo que restava era a expectativa, tudo que restava era o advento, a espera daquilo que vem. A vinda do cumprimento dos sonhos de José, a chegada de um José governante que exerceria um importante papel na história da redenção de Israel. E de fato, meus irmãos, aqueles sonhos proféticos se cumpriram. A história é bem conhecida, e na sequência do texto você pode ler isso.
O ódio dos irmãos de José aumentam a ponto de eles venderem o irmão como escravo. José, por sua vez, vai parar no Egito, onde ele é preso injustamente sob falsa acusação de ter assediado a mulher de seu senhor, Potifar. E na prisão, José exerce o seu dom de interpretar sonhos, interpretando ali os sonhos de 2 prisioneiros, o que mais adiante vai levar ele até a presença de Faraó para interpretar o sonho do próprio Faraó. Então, ao se mostrar um homem capaz, um homem inteligente, sábio, José é colocado como governador de toda a terra do Egito. Ah, José, chegou lá, hein, homem? Acontece que os sonhos de Faraó indicavam que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez sobre toda a terra. Os 7 anos de fartura passaram, os 7 anos de escassez chegaram. Mas como José havia interpretado os sonhos de Faraó, o Egito estava muito bem. Eles estavam preparados para o momento de escassez. Então, outros povos começaram a ir até o Egito atrás de mantimento. Dentre esses povos, sabe quem é que foi parar no Egito? Os irmãos de José. É muito interessante porque Jacó olha para os seus filhos e fala: se vão ficar parados sem fazer nada? A gente morrendo de fome, os caras grandes desse, forte. Se coça, rapaziada, vai fazer alguma coisa. Fiquei sabendo que no Egito tem comida, vai lá ver se tem e busca para nós. Todo mundo achando que José estava morto, foi vendido como escravo, nunca mais vamos ver a cara desse calango. Para resumir, os sonhos de José se cumprem. Seus irmãos chegam até a presença dele. E agora, ele não é mais um menino de 17 anos, ele é um homem formado, com família, governador do Egito. A narrativa é maravilhosa. Se você lê a narrativa da vida de José e não cai uma lágrima do seu rosto, é porque você está morto por dentro. É fantástico, é lindo. José, ele tem um momento de orgulho ali, onde ele faz um joguinho com seus irmãos, para poder revelar quem ele é e tudo mais. Mas existe um momento em que os irmãos se prostram diante dele, com medo do governador do Egito. Mas você sabe que esse não é o ponto alto da narrativa. José, um homem, o governador do Egito, esse não é o ponto alto da narrativa. O ponto alto é que através da vida de José, a sua família foi preservada. O ponto alto, meus irmãos, é que a família chamada por Deus para que dela fossem abençoadas todas as famílias da terra, essa família foi preservada, porque José, ao se tornar governador do Egito, foi o meio pelo qual Deus deu sequência ao plano de redenção para o seu povo. Essas palavras saem da boca do próprio José, quando no capítulo 45, verso 7, ele vai dizer: Deus me enviou adiante de vocês. Se vocês pensam que foram vocês que fizeram isso, não foi, foi Deus. Para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Ou seja, os sonhos de José não diziam respeito prioritariamente à soberania de José, ao seu poder, a ele como um grande governador, mas sim à redenção de Israel, o povo de Deus que mais uma vez foi preservado pela forte mão do Senhor. Por isso, meus irmãos, é que é muito desonesto quando alguém pega esse texto e distorce ele e utiliza ele em pregações que induzem ao erro, onde as pessoas dizem: Deus vai realizar os seus sonhos e os seus inimigos vão ter que ver você vitorioso e se curvar diante da tua vitória. Isso é mentira do diabo, porque o texto não fala sobre isso. O texto está mostrando para nós e para os leitores originais como Deus está sempre regendo a história em benefício do seu povo. Imagine se você fosse um israelita recém-liberto do Egito. Moisés foi lá, passou, pegou você pela mão, vamos embora, atravessa o Mar Vermelho, aquela coisa toda, e agora você se sentou ali, as 12 tribos divididas, você está na sua tribo, e o representante da sua tribo está ali contando as histórias para você, e você ouve essa história.
a história de José, e você percebe que Deus nunca perdeu o controle de nada, mas que seus antepassados foram parar no Egito para que a vida deles fosse preservada. E que isso foi anunciado a José por meio de sonhos, provando que nada é obra do acaso. Tudo é providência divina, agindo para benefício do seu povo, para fazer cumprir o plano de redenção. Imagina que coisa maravilhosa. Você que cresceu ali no Egito pensando, poxa, eu sou um escravo, Deus largou a gente aqui nesse lugar, a gente veio parar aqui, agora todo mundo escravo, e de repente você ouve que você não foi parar lá por acaso. Que se seus antepassados não estivessem lá, aquela família morreria e não haveria povo de Deus. E você pensa, é graça. É a forte mão do Senhor constantemente regindo a história e abençoando o seu povo. O nosso texto de base é maravilhoso, onde mais uma vez a gente vê como Deus ama o seu povo e está constantemente intervindo na história para que esse povo seja preservado. Mesmo que padrões sejam quebrados, mesmo que questões culturais muito bem estabelecidas sejam subvertidas, mesmo que os filhos mais velhos se curvem diante do seu irmão mais novo, mesmo que a bênção da primogenitura não vá para o filho mais velho, mas para o filho mais novo, mesmo que a salvação de um povo não esteja na força do braço daquele que é mais valente, mas que esteja sobre os cuidados do mais vulnerável, aquele que foi vendido como uma mercadoria qualquer. Quem rege a história é Deus. E não cabe a nós questionar os meios que Deus usa para salvar o seu povo. Inclusive, não cabe a nós questionar os meios pelo qual Deus enviou Cristo Jesus ao mundo. Porque essa história maravilhosa aponta para uma outra história muito parecida, para um outro advento e para um outro plano de salvação. Peço que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Amém? Mateus, capítulo 1. Nós estamos diante da genealogia de Jesus, certo? Eu peço que você vá comigo a partir do verso 14 da genealogia. Azó gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José. Quem é José? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Espera aí, como é que é? Jacó gerou José? De novo? Jacó e José? O pai Jacó e o filho José? Em mais uma narrativa? Sim. Agora vamos avançar até o verso 18. 18 até o verso 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E enquanto ele refletia sobre isso, eis que um anjo lhe apareceu como? Em sonho. Um anjo apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, peraí. Nós temos um Jacó, que teve um filho José, e esse José também recebe a revelação da parte de Deus através de sonhos? Sim. Agora vamos avançar até o capítulo 2, a partir do verso 13. Capítulo 2, verso 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para onde? Para o Egito.
Fique lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Nós temos um Jacó, pai de um José, que também recebe sonhos da parte de Deus. Esse José recebe sonhos que vão falar sobre a salvação do seu povo. E esse José também leva a sua família para o Egito, a fim de preservar a sua família. Mateus está mostrando para nós que aquela história que aconteceu lá atrás é o espelho dessa história, a real história, a salvação definitiva do povo de Deus. O nosso texto de base, meus irmãos, Deus preserva o seu povo através da vida de José, ao cumprir aquilo que ele havia recebido em sonho. Mas essa história aponta para uma história muito maior, a salvação, a redenção definitiva do povo de Deus, que também foi anunciada a um José, mas agora a outro, em sonho. Dessa vez para outro José, o pai adotivo de Jesus, que também viveu o seu advento, a sua expectativa da chegada do Salvador. Mas dessa vez não o Salvador provisório, mas a salvação advinda do Emanuel, o Deus conosco. Por séculos o povo de Israel viveu o advento, a longa espera do Messias prometido, a longa noite sem que o sonho do libertador se cumprisse. Havia ceticismo nos corações, havia rejeição nas mentes, mas finalmente, na plenitude dos tempos, o advento chegou. Jesus, o cumprimento de todos os sonhos proféticos, o cumprimento do sonho de José, o carpinteiro, chegou. É isso que nós celebramos no Natal, um sonho realizado, a chegada do Messias que veio para nos salvar. É Deus realizando sonhos em favor do seu povo, como aconteceu com José no Egito, como aconteceu com José o carpinteiro. Mas ainda não acabou. Hoje nós também vivemos um novo advento. O ciclo da história continua. Não mais aguardamos a vida do Messias no presépio, mas agora, meus irmãos, nós aguardamos a realização do sonho final, o sonho da eternidade, o sonho da plenitude do reino com Cristo. O advento que celebramos a cada ano, meus irmãos, portanto, serve como a memória solene do primeiro advento e a esperança para o último. Advento é espera. Advento é espera. Tal como Jacó e José esperaram o cumprimento das promessas. José, o carpinteiro, também esperou. Ao que tudo indica, ele morreu antes de ver o seu filho morto e ressurreto. Mas nós temos a palavra de Deus, nós sabemos como a história aconteceu. Aquele que veio em humildade, meus irmãos, um dia virá em glória. E enquanto aguardamos a consumação, fazemos como o patriarca Jacó, nós guardamos a promessa no coração. Nós também guardamos as palavras de sua promessa. Nesse meio tempo, nós celebramos o milagre do menino na manjedoura, pois é nele que todos os sonhos de redenção encontram o seu amém definitivo. Ele é o nosso advento, ele é o cumprimento da promessa, ele é Cristo, o nosso Redentor e nosso Rei que há de vir. E sabe o que vai acontecer quando ele vier? Tal como no sonho de José, todos se dobrarão diante dele. Porque diante do Senhor não há quem fique de pé. E nós o celebraremos como o nosso Rei definitivo, o nosso Libertador. No período de Natal, meus irmãos, muito se fala sobre realização de sonhos. O maior sonho que um cristão deve ter é o sonho de viver o segundo advento. É o sonho de ver o nosso Senhor vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Se você faz parte do povo de Deus, então siga o exemplo de Jacó e guarde a promessa no seu coração, pois aquele que vem virá. Se você ainda não pertence à família de Deus, isso significa que, muito provavelmente, a expectativa do retorno de Cristo para você é uma loucura.
assim como o sonho de José parecia uma loucura para os seus irmãos. Mas saiba, aqueles que sonham com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo são os únicos seres humanos que têm a certeza de que seu sonho será realizado, porque o Senhor não falha. Pois o mesmo Deus que cumpriu seus propósitos no passado, realizando os sonhos de José, vai realizar o sonho da eternidade para cada um de nós. É o mesmo Deus que vai cumprir a promessa de que Ele enviará o Redentor definitivo e fará tudo novo, e tudo será refeito. Então viveremos em novos céus e nova terra, onde haverá suprimento à vontade, onde a nossa fome será saciada na presença de Deus. O meu desejo, meus irmãos, é que no seu Natal, na sua celebração do Advento, o seu coração seja cheio da palavra de Deus e que você guarde a realização do nosso maior sonho. Esse é o ritmo do Advento, esperar até ver. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, porque nós pertencemos a um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós queremos te louvar, Senhor, porque de Gênesis a Apocalipse o que nós vemos é um Deus de graça, amor e misericórdia, que está sempre trabalhando para a preservação do seu povo. E hoje, por meio de Cristo Jesus, por meio do advento do menino Jesus que nasceu na manjedoura, nós também fazemos parte desse povo. E hoje, Senhor, nós temos o sonho de um dia viver contigo na eternidade. Esse é o nosso maior sonho, Senhor. E enquanto esse sonho não se realiza, eu te peço que, assim como Jacó, nós possamos guardar as promessas em nosso coração, confiantes de que esse sonho será realizado, porque o Senhor não falha em suas promessas. O Senhor realizou o sonho de José. O Senhor realizou o sonho dos profetas enviando Jesus ao mundo. E o Senhor há de realizar o nosso sonho com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso advento, Senhor, seja uma espera ativa e confiante de que aquele que vem virá e que o Senhor possa nos encontrar como aqueles que te aguardam, Senhor, ansiosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Já posso continuar a fazer aqui a parte final? Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para trazer sua contribuição, quero orar por você.